Olá, pessoal, bem-vindos à nossa web temática de administração de bibliotecas, nossa disciplina 1697. Hoje nós vamos falar de modelos de bibliotecas. A gente também pode chamar de tipologia de bibliotecas, né? No primeiro momento, nós vamos olhar aqui, essa que é uma biblioteca clássica, né? Com as suas estantes, os seus livros, totalmente física, é, que traz assim esse símbolo do tradicional, em comparação com essa aqui, né, que é uma biblioteca também, o acesso à biblioteca completamente virtual pela web ou então pelo aplicativo, né, e que então os outros materiais que não estão presentes aqui, mas que estão presentes aqui, e esse caminho aqui pode ser feito pelas duas bibliotecas, né? Esse acervo físico, parte dele já pode estar disponibilizado para o acesso virtual, mostrando aí como a nossa instituição biblioteca se transformou. Então, para a gente falar um pouquinho de administração de bibliotecas, hoje eu escolhi falar a respeito das tipologias, porque nós vamos conversando sobre elas e vamos entendendo um pouco quanto é preciso também evoluir quanto à administração desses espaços de informação, né? Então, para administrar uma biblioteca física, nós precisamos de determinados requisitos e para administrar essa biblioteca acessível pelo celular, da mesma forma, né? Ou pelo aplicativo. A gente fala pelo celular, né? Porque todo mundo está com o celular na mão, mas ela pode ser também por um computador, né, de mesa, um notebook, um tablet, né? Então, olha quantas possibilidades que nós temos de adentrar nessa que é a biblioteca física, de uma forma virtual. E só o usuário sendo privilegiado, né? Isso realmente o usuário ganha muito nesse sentido. Bom, as bibliotecas públicas, elas são mantidas por órgãos governamentais, então elas podem ser estaduais, municipais, federais, né? E abertas gratuitamente a toda a comunidade. Então, você oferece um serviço de cultura e informação e educação para a sua comunidade, né? A sua função, o seu propósito, o seu objetivo é democratizar o acesso à informação, à leitura e à cultura. Nós temos vários processos, de desenvolvimento das bibliotecas públicas, nós temos vários projetos, nós temos vários programas, diretrizes nacionais da manutenção das bibliotecas públicas, né? É, Aí é interessante falar que existe uma diferença, né, de contexto entre as municipais, estaduais e federais. As bibliotecas municipais, né, no nosso Brasil, que ela é um país tão grande, então elas têm mais uma função de memória, né? Então é normal, andando pelo Brasil, que nós vejamos bibliotecas que são montadas, né, pelas prefeituras dentro de um casarão antigo, ou de uma família tradicional da cidade que cede o espaço, ou então algumas bibliotecas municipais que os prefeitos, né, acabam implementando em escolas que deixam de ser escolas para ser biblioteca, e algumas até evoluem para a construção de espaços apropriados e únicos, né? Mas a gente tem muita coisa em matéria de biblioteca municipal. Além dessa acesso à informação, elas acabam sendo um polo de memória de cultura. O exemplo que eu trouxe aqui é uma sala da Biblioteca Mário de Andrade, que é uma biblioteca pública que fica no centro de São Paulo, que sediou o entendimento da biblioteconomia que nós temos hoje, né? E aprendemos nas faculdades, tal. Isso é bastante importante, está lá no nosso material. E aqui a beleza, né, desta sala, que é uma sala de recepção de eventos, mas ela tem muitas salas de estudo, corredores, locais
destinada às obras raras, é uma biblioteca de renome, então sempre citada. E eu mostrei um pouquinho dessa característica interna aqui de uma sala de eventos dentro da biblioteca pública, né? As suas características fundamentais, o empréstimo de livros gratuitamente, espaço de leitura e estudo, programas de ensino à leitura, contação de histórias, clubes de leitura. Depois nós vamos para as nossas bibliotecas escolares, né? Aqui é uma biblioteca do SESI, as crianças estão sentadinhas no chão, com os livrinhos, uniformizadas, acesso fácil, né? É, estantes baixas, né? Para que as crianças possam circular, livre acesso nas prateleiras. E normalmente elas estão localizadas em escolas públicas ou privadas, né? Já que são bibliotecas escolares. Apoiam o processo de ensino-aprendizagem, desenvolve hábitos de leitura, principalmente formar leitores críticos, né? Que é o que nós estamos vendo lá nesses processos de mediação da leitura. E outras características importantes e fundamentais é esse acervo alinhado ao currículo escolar, atividades pedagógicas mediadas pelo bibliotecário, pelos professores, né? Então, surge aqui o papel do bibliotecário educador, espaços para trabalho, pesquisa e leitura recreativa. Muito bom, né? A biblioteca não é lugar do castigo, é lugar fruição, da alegria, do aproveitamento desse espaço maravilhoso, né? Biblioteca universitária ou acadêmica, elas estão localizadas em universidades, institutos e centros de pesquisa, né? Apoiam o ensino superior, a pesquisa científica, a produção acadêmica, muito voltadas para ciência, tecnologia e sociologia da sociedade onde ela se insere, né? Os exemplos são a Biblioteca da Universidade de São Paulo, Central da, da UNB, mas a foto que está aqui, eu coloquei a foto de uma foto da Federal do Rio de Janeiro, né? Ela tem aqui um convite para os bibliotecários usufruírem de uma palestra sobre a inteligência artificial no fazer bibliotecário. A característica é esse acervo especializado e técnico, o acesso a periódicos científicos, bases de dados e livros digitais, serviço de normalização, orientação à pesquisa e empréstimo entre bibliotecas. Isso é fundamental, né, gente? O nascimento da biblioteca universitária é de muito intercâmbio de informação. Então, é, es- acesso a periódicos científicos, orientação à pesquisa, base de dados, isso daqui é o dia a dia da biblioteca universitária. Muitos bibliotecários, né, grande maioria que presta concurso para as bibliotecas universitárias. O salário é uma referência bastante boa no Brasil, é um serviço especializado e é muito bem reconhecido. Depois nós temos as bibliotecas comunitárias, que elas têm uma característica importante, que elas são criadas e mantidas ou pela própria comunidade ou por ONGs, né, organizações não governamentais ou associações, que buscam oferecer acesso à leitura e à cultura nas regiões onde não há biblioteca pública. Então, forma-se ali um, um um grupo, né, de pessoas que reúnem os materiais, formam um espaço e, por exemplo, são as redes, como a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, RNBC, que vale a pena vocês conhecerem também. Característica fundamental é essa gestão colaborativa, projetos de inclusão social e cultural e o espaço para eventos comunitários e ações educativas, né? Aqui eu destaquei uma biblioteca com um tapete, uma gravura aqui na parede, representando essa diversidade cultural
e socializando o conhecimento em qualquer lugar, né? Não só nas cidades, não só nos centros urbanos, mas de um modo muito é, especial de trazer a cultura para lugares distantes do Brasil ou situações de espaços de regiões menos favorecidas. Depois a gente tem as bibliotecas especializadas ali junto com as bibliotecas universitárias, a gente costuma falar delas, né? Elas estão focadas em um tema ou uma área específica, voltadas para os profissionais e pesquisadores. Eles oferecem informações técnicas e específicas, então você tem a especializada em medicina, especializada em direito, especializada em tecnologia, mas você também pode ter uma biblioteca especializada como a do Senado Federal e outra da Fiocruz, que é, são especializadíssimas, né, e muito importante, né, da área que elas estão. Então, você tem acervos muito direcionados, você tem também, além de literatura, você tem documentação técnica, normas, legislações, manuais, e a característica é o aprimoramento da busca personalizada de pesquisa avançada. Esse exemplo aqui é a biblioteca, é o interior de uma das bibliotecas da Fiocruz, né? Esse espaço aqui todo intercalado de salas e de ambientes de estudo, e também porque a Fiocruz é uma entidade milenar, quase, né? Centenária, melhor. Nós temos um espaço muito bonito, atraente e que representa esse valor da informação. Bom, e por fim, a Biblioteca Nacional. Chamadas Biblioteca Nacional, né, elas são responsáveis por preservar a produção intelectual do país. Elas reúnem e catalogam, guardam tudo que é publicado no território nacional, né, que nós já vimos, isso chama depósito legal. Aqui é um exemplo das estantes da Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, mas você tem elas na França e nos Estados Unidos, né? Então, eles têm um acervo gigantesco, que inclui obras raras e históricas, não costumam emprestar livro ao público, as presenças são presenciais, consultas presenciais ou digitais, e elas especialmente preservam a memória cultural do país, para que os livros sejam consultados, tem assim uma série de protocolos, agendamento, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, pelo site da biblioteca é possível fazer um agendamento, é possível pedir cópia de material, é bastante representativo o trabalho de uma biblioteca nacional para a cultura, a ciência e a memória do país, tá? É, então, o especial da gente conhecer que saber que cada uma dessas bibliotecas que nós é, vimos aqui, né, ela tem um perfil de usuário, tem um perfil de gestão, porque tem um perfil especial dos itens que fazem parte da sua coleção, né? Então, há outro aspecto bastante importante também de falar em administração de biblioteca, considerando toda essa tipologia, é que pensar nos recursos para manutenção desses espaços, né? Como a Biblioteca Nacional é do governo federal. As bibliotecas especializadas, elas acabam se transformando numa fundação, como é o caso da Fiocruz. Então, ela acaba recebendo verbas tanto do governo federal, estadual, e também de algumas instituições, né, que participam do desenvolvimento científico nessas fundações de pesquisa especializada, né? As bibliotecas comunitárias acabam recebendo dinheiro de manutenção. Então, a gestão de uma biblioteca comunitária, às vezes, ela prescinde de um bibliotecário voluntário, né?
porque elas não têm tanta verba assim, né? Acaba sendo organizações, associações que mantêm esses espaços, então a gestão desse espaço é uma gestão especial, de um perfil diferenciado de uma biblioteca universitária, que costuma ter muito mais verba e um protocolo mais definido e mão de obra é, em quantidade necessária para atender às demandas de uma pesquisa universitária, né, que isso é bastante importante também. As bibliotecas escolares, normalmente, elas não têm bibliotecário, deveriam ter, e é para isso que nós estamos formando esse contingente de bibliotecários, né, porque nós temos aí uma obrigação de ter as bibliotecas escolares funcionando, isso é até 2020, nós já estamos em 2025, ninguém tem falado no assunto. Mas algumas escolas, principalmente as escolas privadas, elas têm bibliotecários, sim. Então, é um ambiente bom de trabalho, importante. Por enquanto, as bibliotecas públicas, né, das escolas públicas, elas contam com professores que fazem essa atividade, voltada também para auxílio na aprendizagem de leitura, por exemplo. As bibliotecas públicas, nós temos bibliotecários concursados, né? Obrigatoriamente tem que ser é, ah, bacharéis, né, em biblioteconomia, e que tem um outro perfil de gestão também. Então, nós passamos aqui por esses aspectos da administração de bibliotecas, que é o tema da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E fica o convite para a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Ok, pessoal? Até lá.